Para quem está assistindo a esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Eu vou falar de uma frutífera, ou melhor, de uma família. E essa família de frutas são as frutas cítricas, ou no caso, como chama, o fruticultor profissional, a citricultura. Então, a citricultura está presente há muitos anos, tem data de cultivo de cítricos lá no local onde ela se originou, em 2000 anos antes de Cristo. Então, se nós estamos em 2022, então vamos chutar aí há mais de 4.000 anos. É muito tempo que uma fruta está sendo cultivada pelo ser humano para o consumo. Então, isso é muito interessante, principalmente pela principal característica. Até então, as cítricas, elas apresentavam os maiores teores de vitamina C. Claro que hoje nós temos outros tipos de exemplos de frutas que disponibilizam mais quantidade de vitamina C, mas popular mesmo é a laranja, o mais conhecido suco de laranja. A laranja é uma das frutas mais antigas do mundo. O ponto principal que eu quero tratar aqui também é o seguinte: a laranja é originada na Ásia, não é brasileira, tá bom? Ela é uma fruta asiática, tanto é que naquele continente existe uma diversidade de espécies dessa família, variedades, cultivares, que como ali é o centro de origem da laranja, do limão, de todo esse grupo, então imagina a diversidade que é, mas não é brasileira. Ah, Érica, mas por que tem pé de cravo que dá no mato? Porque os passarinhos ajudam a gente a disseminar as sementes. Em outras regiões, como o Cerrado, por exemplo, os periquitos, os papagaios ajudam também a disseminar as sementes. Então, assim, existem vários animais que consomem essa fruta e ajudam a disseminar essas sementes por aí afora, dando a sensação de que é nativa, só que não é. Os limões, as laranjas, as tangerinas, elas não são nativas brasileiras, pelo contrário, elas chegaram no nosso Brasil, no nosso país, em 1530, mais ou menos 1530, 1540, nessa faixa, junto com os navios portugueses. Por quê? Porque naquela época, imagina uma viagem de navio como não deveria ser. Primeiro, a sujeira, falta de higiene estupendo. As necessidades eram jogadas assim diretamente no mar. E aí e assim por diante. Fora que a alimentação, você ficava ali à deriva no mar, sendo guiada pelos ventos, pelas estrelas, durante meses, até chegar à terra firme. Então, nesse momento, o que acontece? A alimentação dos navios era basicamente alimentos conservados no sal, por exemplo. Então, são peixes salgados, vários tubérculos, porque raízes têm uma longevidade muito grande e a sua vida após colheita pode durar meses quando armazenado no escuro. Tripulantes tinham como sua principal fonte de nutrição as batatas, de forma geral, que então tem o seu fornecimento de carboidrato, tinham carnes em óleos, bastante embutidos e assim por diante. Então esses embutidos forneciam a fonte de proteína que o ser humano precisava nessas viagens. Só que existe alguns nutrientes que nos fornecem certas substâncias que é basicamente de origem vegetal. E tem muitos vegetais que não aguentam 2, 3 semanas no porão de um navio para a tripulação comer ao longo da viagem. Então, dessa forma, o que desencadeou? Deficiência de
vitamina C. Não sei se vocês sabem, essa doença tem a denominação de escorbuto. Escorbuto, no período das navegações, é a principal doença que dizimava tripulações ao longo do mundo. Toda a área, toda a superfície navegável, escorbuto, que são hemorragias que levavam as pessoas à morte. E, além disso, a diminuição de imunidade, porque a vitamina C ela é responsável para ajudar a imunidade do ser humano, evitando assim que ela morra de qualquer coisa, da mais besta, até mesmo um furinho no dedo com uma farpa, dá um sangramentozinho ali, uma infecçãozinha básica, só que se você estiver com uma boa imunidade, você não vai morrer por causa de uma farpa, ou até mesmo uma gripe fraca. E era isso que acontecia. Então, nesses navios, muitas pessoas morriam por deficiência de vitamina C. E com o passar dos anos, toda aquela história vindo mais além de 1500, lá no início das navegações, começou a ter o quê? Transferência de temperos pelo Oriente Médio, pelos árabes. Então, os árabes foram responsáveis por poder disseminar vários tipos de produtos de origem vegetal e animal também pelo mundo todo. Eles eram e são hoje conhecidos como povos comerciantes. Eles foram até a China, observaram que existiam alguns frutos diferentes lá, e principalmente as frutas cítricas. Se vocês pararem para pensar, não é uma fruta que estraga com facilidade. Então eles começaram a disseminar esses frutos. E observou-se que, é tudo por observação, não tinha nenhum tipo de equipamento tecnológico que pudesse comprovar que a vitamina C estava presente dentro dos frutos de laranjas, por exemplo. Ou que até mesmo naquela época soubesse que era especificamente essa deficiência. Mas com a evolução da medicina começou a descobrir que tinha uma ligação muito forte de certos tipos de alimentos que conseguia fazer com que as pessoas melhorassem a sua imunidade, ou seja, ela tivesse mais resistência às doenças. Lembrando que nesse período de Europa, os países mais antigos do mundo, tirando a Ásia, tinham todo o seu saneamento era a céu aberto, nas ruas. As pessoas transitavam nas ruas junto com o esgoto. Imagina o cheiro terrível. E sem dizer que eles consideravam o banho como uma fonte de contaminação, porque eles usavam água suja para tomar banho. Então todo mundo que resolvia tomar banho uma vez por mês morria. E aí, como a água era suja, a imunidade e a limpeza ali já não era aquelas coisas, puf, o pessoal morreu. Não vamos tomar banho não, porque banho faz mal para a saúde, todo mundo morreu. Se for para tomar banho é só quando o negócio estiver brabo mesmo. Mas enfim, então essa era a característica daquela época. Então, até eles conseguirem ligar que era a vitamina C e a fonte de vitamina C era originada da laranja, deve ter demorado uns bons anos aí. Mas depois que descobriu isso, todo navio cargueiro de passageiro que vocês possam imaginar em 1500 e tralalá já navegava com um grande depósito de laranjas nos porões dos navios. Então isso fez com que houvesse uma disseminação mundial de laranja e que nos faz sentir como se a laranja, os limões, etc., já fizesse parte da natureza daquele país, como no, por exemplo, nosso. Mas não é. Foram os portugueses que trouxeram para cá a laranja e os limões, porque estavam nos depósitos dos navios para fornecer vitamina C e não ter uma grande taxa de morte na sua tripulação. E fica aí atento para o próximo vídeo. Até mais!